Olá, boa tarde. Você que me ouve nesse momento. Nessa tarde eu gostaria de deixar uma palavra para o seu coração, uma palavra de edificação. Uma passagem da Bíblia, a qual eu estava aqui refletindo, que está descrito em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, onde fala uma palavra muito interessante e edificante para a nossa vida. Aonde Jesus chegou em Cesareia, e chegando ali em Cesareia, ele começou a conversar com seus discípulos. E ali colocou uma pergunta aos seus discípulos acerca da sua pessoa, da referência que as pessoas daquela cidade, daquela região tinham dele, Jesus. Ele perguntou: o que eles acham que eu sou? E os discípulos começaram a falar para Jesus. Um fala que o meu Senhor é João o Batista. Outros ainda dizem que o Senhor é o Elias. E outras ainda dizem que você é o Jeremias. E ainda tem uma outra parte que fala que você é um dos profetas. Aí Jesus, vendo o relato que aquela comunidade, aquela cidade, aqueles moradores tinha acerca dele, deixa uma palavra mais direcionada ao grupo de discípulos. E olha para eles e relata: quem vós diz que eu sou? E Pedro, Simão Pedro, como da sua característica, ousado, destemido, ele fala: o Cristo, o Filho de Deus. O Cristo, o Filho de Deus. E é nessa tarde, nessa palavra, que eu quero deixar uma reflexão para você. A identidade, a essência do nome. O Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, Simão Pedro poderia muito bem dizer Jesus. Mas naquela época era comum ter um nome composto, acompanhado, como hoje nós temos o nosso sobrenome, ou os nossos sobrenomes. E esse complemento, esse primeiro nome, tinha uma essência, um significado extraordinário, estrondoso para a sociedade. Era onde era definido, era descrito a identidade, o perfil de alguém. Então Simão Pedro falou assim: o Cristo, porque o Cristo, o Filho de Deus, o ungido, o enviado de Deus. Porque naquela época existiam outras pessoas comuns com o nome de Jesus. Já tinha vindo outras pessoas com o nome de Jesus. Como no hebraico antigo, o nome que originou Jesus vem do Yeshua. Yeshua vem lá do princípio, que veio do nome, originou do nome Josué. E assim tanto outros nomes. Então, para diferenciar a identidade única do nosso Salvador, do nosso Messias, do nosso mediador, daquele que vive e reina, aquele que o profeta Isaías descreveu como o Emanuel, o Deus conosco, o príncipe da paz, é complementado com o Cristo, o Filho de Deus.
E aprofundando nessa composição de nomes, temos alguns exemplos por aqui para destacar nessa tarde para você. O João Batista. João era o agraciado de Deus. Composição Batista, fica aquele que batiza com a graça de Deus. Podemos destacar também ainda Maria a Madalena, mulher soberana, que habitava em Magdala. Magdala era uma cidade da época muito próspera, que habitava nas torres. E torre é um lugar onde tem uma amplitude privilegiada das vistas. E não com essa coincidência, olhando que após terceiro dia, quem estava lá, quem percebeu que o Mestre, o nosso Jesus havia ressuscitado? Maria a Madalena. Por quê? A soberana, aquela que vive em torre, que tem uma percepção maior. Então a composição, o nome composto, um significado muito grande. José de Arimateia. Acrescentado por Deus. Multiplicação de Deus. Essa tradução, essa identidade. Então, Jesus, o Cristo, a composição de o Cristo, é uma identidade do perfil do nosso Salvador, do nosso Criador. Ou seja, quando anunciava Jesus, quem? O Cristo, existia uma amplitude maior, existia um impacto maior, porque era uma identidade própria, uma identidade que fazia diferente dos demais. Então nessa tarde, querido, eu quero dizer para você, que você tem uma identidade, que você tem uma composição que distingue dos demais. O João, aquele que fazia, que teve uma vida regrada nos planos de Deus. Maria, uma adoradora fiel. O Francisco, aquele que estava na presença do Senhor. O José, que viveu os planos do Senhor. É isso que eu quero dizer nesta tarde para você, que eu e você devemos ter uma identidade própria com o nosso Salvador, porque o nosso Jesus era o Cristo, Filho de Deus, único. As nossas raízes, os nossos princípios estão arraigados no Jesus, o Cristo. Um perfil que era identificado por chamado o Cristo, o Filho de Deus, aquele que é diferente, o Messias, o eleito de Deus. Então a nossa vida tem que estar respaldado nos planos de Deus, para que a nossa identidade venha distinguir dos demais. Ou seja, a nossa identidade é original. Você tem uma identidade original, que foi regada e respaldada no madeiro, em formato de cruz, aonde foi manifesto a glória através do nosso Jesus, o Cristo. Eu quero dizer, querido, que seu nome, a composição do seu nome é muito mais forte. A sua identidade registrado a preço de sangue. Eu quero te convidar a olhar para dentro de si e resgatar e ver como Maria Madalena era a mulher que habitava nas torres, que era dominada, aquela que tinha a visão privilegiada de amplitude das coisas.
Assim como João Batista, o agraciado de Deus, assim como José de Arimateia, aquele multiplicação de Deus. Assim eu te convido também a ser conhecido, deixar o seu nome forte, aquele que era o homem de caráter, uma mulher de caráter, uma mulher que vivia, aleluia, as grandes propósitos aqui nessa terra, alguém que, aleluia, que tem um significado, um nome influente, ou a identidade marcada, uma identidade alicerçada no legado deixado pelo nosso Cristo, o Filho de Deus. Que eu e você possamos olhar para dentro de nós e ver que a nossa identidade não é essa situação difícil que estamos passando, que a nossa identidade não se confunde com essa situação que o mundo inteiro enfrenta, que a nossa identidade aleluia, não é isso que nós estamos vivendo muitas vezes em tristeza, em labuta, achar que tudo se perdeu, não, porque a nossa identidade é marcada com o DNA de vencedor, porque aquele que venceu fez nós mais do que vencedor. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele já levou. Eu convoco eu e você a despertar para nós vivermos sobrenatural da glória de Deus. Nesse presente tão difícil, tão catastrófico, tão conflitante. Mas eu te convido a olhar para você, que o Deus forte, o Deus conosco, venceu por você, que a peleja que você está passando, que você está a lutar, não é sua, Ele foi na frente para garantir uma identidade de um vencedor, de uma vencedora. Você tem uma composição de um nome extraordinário, brilhante. Você não é aquele fracasso que as pessoas muitas vezes descrevem acerca de você. Você tem um perfil de vencedor, porque Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, já garantiu lá na cruz, há mais de 2000 anos atrás, a tua vitória. E você iria vencer, e nós iríamos vencer as batalhas da vida. Você tem a identidade de um nome composto, de um vencedor, porque o Cristo, Filho de Deus, Ele veio e viu, aleluia, e marcou a sua vida, descreveu uma composição ao seu nome. Então que eu e você possamos despertar para a glória de Deus. Que Deus abençoe você grandemente nesse final de tarde, que nós possamos entender que a torre é para olharmos a amplitude, que ainda existe o brilho, que ainda existe o horizonte mais lindo, além das montanhas, porque o Cristo, o Jesus verdadeiro, o Cristo, Ele já venceu e marcou um perfil para você, uma identidade forte. Amém? Que Deus abençoe grandemente, que essa palavra possa edificar você e sua casa nessa tarde.